E Flávio? Boa tarde. Boa tarde. Heitor. Esperar uns minutinhos aí o pessoal entrar. Isso, já está entrando, pessoal. Bom, vamos lá, então, vamos dar início, então, Heitor. Boa tarde, pessoal. Sou Flávio de Camargo Martins, sou gerente de produtos da MC Bauchimie. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a linha de pisos. Heitor, se apresenta aí para a gente começar o nosso MC Fórum. Boa tarde, pessoal, tudo bom? Me chamo Heitor Wix, sou consultor técnico de produtos da MC. Há algum tempo atrás eu estou mais focado para essa linha de piso, mas o gerente responsável da linha é o Flávio, então a gente vai tocar essa apresentação hoje para vocês. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre uma tecnologia nova, nós vamos falar um pouquinho sobre um desafio que a gente encontra aí no dia a dia sobre a renovação, né, e execução de pisos aí de alto desempenho em um dia. É algo que a gente tem como desafio em muitas obras, e é necessário, muitas vezes, a gente conhecer tecnologias novas, a gente conhecer como que a gente pode fazer o tratamento, como que a gente pode fazer a aplicação, de forma que a gente tenha uma liberação rápida. E existem hoje tecnologias que possibilitam a gente ganhar muito tempo na execução de pisos, sejam industriais, sejam pisos de estacionamento, sejam áreas aí onde a gente precisa de um alto desempenho. Então, o desafio aqui é a gente mostrar para vocês um pouquinho dessas tecnologias, um pouquinho de como a gente deve pensar nessas situações, né? O que a gente pode utilizar de ferramentas, equipamentos, materiais para conseguir atingir um desafio como esses, que é a renovação e a execução aí de pisos de alto desempenho em um dia. Então, nós vamos falar aqui de revestimentos aí de alta tecnologia. Bom, apresentando rapidamente aqui a MC Bauchimie, nós somos fabricantes de produtos químicos para construção, somos uma multinacional alemã, aí com mais de 55 anos de mercado, estamos aqui no Brasil desde 1996, estamos presentes aí nos principais projetos do país, né? Sejam projetos de infraestrutura, projetos de indústrias, projetos de edificações e nas principais distribuidoras aí do Brasil. Nós temos aí como expertise e foco no cliente, a tecnologia, a inovação e o atendimento e suporte técnico diferenciado. Essas são as nossas características, né? E por isso o nosso slogan, né, construir é cuidar, porque a gente se preocupa muito com a questão da tranquilidade, né, da gente transmitir tranquilidade através das nossas soluções, do nosso suporte, do nosso atendimento, para que a obra, que é algo que tem alta responsabilidade, que a gente está lidando com vidas, né, que a gente possa ter tranquilidade na execução de um serviço, na execução de um reparo, de uma impermeabilização, ou mesmo de um piso. Então, nós temos aí duas divisões principais de atuação, que é a MC para a indústria do concreto, que tem toda a linha de aditivos, agentes desmoldantes, produtos para a confecção do concreto, e a MC para a construção, que a gente chama de construction, que ela atua desde a área de infraestrutura e indústria, que a gente chama de IN, a parte de edificações e a distribuição.
E nossas linhas de produtos são bastante grandes, né? Nós temos desde aditivos, agentes de curas, moldantes, argamassas colantes, produtos para impermeabilização, produtos para revestimento de piso, recuperação de concreto. Então, a MC é uma empresa que tem uma linha totalmente completa para toda a situação de uma construção, desde a confecção do concreto até depois a sua proteção e recuperação, se necessário. Bom, então, nossa programação de hoje, vou falar um pouquinho, então, sobre esse desafio, né? Então, vou falar um pouquinho agora da parte de tempo de aplicação, custo de obra, os principais problemas, né, em pisos e revestimentos. E aí, na sequência, o Heitor vai entrar e ele vai falar um pouquinho também sobre as soluções técnicas, aqui disponíveis, a solução técnica, a tecnologia disponível, e o planejamento e método de aplicação para esse tipo de solução. Vou pedir para quem estiver aqui nos assistindo, colocar as suas dúvidas no chat. A gente vai acompanhar aqui ao longo da apresentação e, ao final, a gente vai responder as principais questões. Então, agradeço a presença de todos vocês aqui com a gente hoje. Eu acho que, espero, né, que seja um tema relevante, que traga novidades, conhecimento e que a gente possa interagir e que vocês venham a conhecer também um pouco melhor essa linha da EMC. Bom, vou dar início, então, aqui à parte técnica, né? Vamos falar um pouquinho aqui da análise, né? Tempo de aplicação versus custo da obra, né? Muitas vezes a gente tem situações, né, de indústrias, de infraestrutura, ou mesmo de estacionamentos de uma forma geral, onde a parada é muito mais custosa, né? O tempo que você interdita uma área, ele é extremamente custoso, tanto para a operação, quanto mesmo, às vezes, para o rendimento. Então, parar uma linha de produção, parar uma área fabril, e às vezes você tem pouco tempo, né, que está disponibilizado para você fazer esse tratamento do piso, essa renovação do piso. E são áreas que você vai ter, muitas vezes, abrasão elevada, ataques químicos, você vai ter trânsito de empilhadeiras, trânsito de veículos. E aí a gente precisa, muitas vezes, de uma solução, e a contratação, às vezes, de um serviço desse tipo, ele vem atrelado ao prazo, né? Eu preciso que você comece na madrugada de sexta-feira e segunda-feira, às 7 da manhã, eu tenho que estar em operação, né? Então, às vezes a gente tem um tempo muito apertado, muito difícil, né, de fazer todo o preparo, toda a liberação da área, e o produto tem que ganhar resistência muito rápido, as técnicas têm que ser aplicadas de forma a não perder tempo. Mesmo que a gente divida em setores, muitas vezes o tempo é muito escasso. Tem outras situações onde a gente vai prejudicar o rendimento, por exemplo, de um estacionamento que é cobrado, ou mesmo o acesso de uma área que tem trânsito. Outro dia eu estava com um colega nosso, né, com uma situação de uma universidade. Era uma área que eles precisavam renovar o piso e estava bem na parte de acesso de entrada, não tinha outro acesso de entrada para professores, alunos, equipamentos, era tudo por aquele acesso, e eles precisavam renovar o piso, e ali passava carrinhos, passava pessoas, tinha exposição solar, então era necessário fazer a renovação aí muito rápido, não dava para interditar, né? Fazer uma parte, deixar o pessoal passando por outra parte, era algo bastante complicado, porque não tinha um acesso tão grande, tão largo, né? Então eles precisavam de uma solução tecnológica diferenciada. Então, às vezes, a questão não é de custo, a questão é mesmo de ter uma solução rápida. Então, esse é um ponto importante que a gente deve levar em consideração, né? E, logicamente, que um piso renovado ele vai valorizar o ambiente, a gente vai melhorar a circulação, sinalização, iluminação, entre outros. Aqui é um exemplo de uma outra área, por exemplo, um estacionamento de cobertura de um shopping, né, que precisava ser renovado muito rápido, estava exposto a sol, chuva. Tem épocas que a gente tem chuvas diárias, né, dependendo da região e do país, né, você vai ter aí uma janela, às vezes, de um dia para aplicar, e vai ter chuva logo na sequência, no fim da tarde. Então, tem algumas situações que você precisa de uma tecnologia, de um material que você possa aplicar de manhã e à tarde já está chovendo em cima dele. Não é só uma questão do uso em si, mas de uma exposição
que um revestimento convencional não iria resistir. Então, esse é um outro tipo de situação. E aí, às vezes, a gente tem também áreas cobertas, mas que você tem a necessidade de transformar o ambiente, né? Deixar o ambiente regular, uniforme, bonito, com um certo brilho, com colorações diferentes de sinalização e tudo. Então, são pontos aí que a gente não pode deixar em branco, e se a gente quiser hoje em dia atender os nossos clientes e aumentar, né, o portfólio de soluções das empresas de execução de piso, ou mesmo das construtoras, ou mesmo do cliente final, né, que às vezes deixa de fazer a renovação de um piso pelo medo de interdição muito longa, de parada de operação. Então, tudo isso acaba levando a gente para ou não executar, ou esperar um momento muito para frente, onde você pode parar ali no fim do ano, no Natal, 4, 5 dias, e mesmo assim, sempre em época de chuva, muitas vezes, e aí você tem outros riscos associados, e então, dessa forma, né, tendo tecnologias específicas, você consegue, muitas vezes, renovar o piso em um dia, né, é o que a gente vai falar aqui um pouquinho. Então, o porquê renovar em um dia, por que a gente colocou esse tema, né, essas são as principais colocações aí que a gente tinha para fazer. Então, algumas situações, né, onde você tem trânsito intenso de veículos, por exemplo, shoppings, estacionamentos de hospitais, né, que hoje em dia também está. Imagina no momento desse, né, em pandemia, você paralisar o estacionamento inteiro de um hospital, né? Então, se você pudesse liberar em um dia, será que o hospital não estaria disposto a renovar o piso, né? Então, é outro ponto interessante, né? Aeroportos e outras áreas que têm alto fluxo. E também a questão da sinalização, né, da melhoria da qualidade do ambiente, asepsia, né, para limpeza, tudo isso, os pisos resinados vão trazer excelente desempenho e excelente proteção. Aqui também, né, estacionamentos, áreas externas, né, então poder liberar e, logicamente, liberando o uso, você também vai ter a liberação do faturamento, do ganho de qualidade, né, e o ganho de utilização do material. Outro piso, esse daqui é o piso também de um condomínio, né? Muitas vezes a gente tem situações normais, onde a gente tem um estacionamento de um prédio e a gente precisa refazer, né? Às vezes está refazendo outras coisas, recuperação da estrutura, tratamento da infiltração nas cortinas, e aí você precisa também renovar o piso, e a gente não tem prazo, muitas vezes, nem onde colocar todos os carros, né? Então, imagina o impacto para um condomínio. Outro dia eu estive conversando com um síndico profissional, eles alugaram um estacionamento, estavam pagando um valor enorme de diária para deixar os carros na frente, do outro lado da rua, né? Então, a questão de segurança, questão de mobilidade, né, para os moradores, e aí a questão também do custo, né? Então, lógico, se a gente conseguisse renovar o piso de uma forma muito mais rápida, né, seria muito melhor. E ali a condição também era da aplicação em substrato com umidade. Então, imagina um sistema convencional, às vezes a gente tem que esperar todo o tratamento da base, chegar numa condição seca, e às vezes a gente não tem o prazo para isso. Essa é uma das situações bem características, né? Então, liberação rápida, a gente tem que pensar no preparo da superfície, na condição de umidade, na condição de resistência inicial para poder ter trânsito, ou mesmo para resistir à chuva. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje de uma nova linha de produtos que a MC desenvolveu na Alemanha, com uma tecnologia especial, que é a linha MC Floor Top Speed. Então, vou fazer um rápido comparativo aqui, depois o Heitor vai entrar mais a fundo na tecnologia. Então, um sistema convencional, que fazendo um cronogramazinho bem simples, bem rápido, comparando, né? Digamos que a gente conseguisse preparar a superfície em um dia só, né? Não tem nenhum problema grave, a gente consegue preparar em um dia, aí no outro dia a gente aplica o primer, mais um dia para tamponar os poros, fazer aquela raspadinha, o scratch coat, né? Depois a gente vem, às vezes, com uma aspersão de areia para deixar uma condição mais antiderrapante, ou para dar uma resistência maior nas regiões
de rampas ou de circulação, e depois a pintura final, o selamento final. Então, no mínimo, aí seriam 5 dias para uma aplicação, considerando que não vai ter nenhuma interferência, nenhuma parada, nenhum problema ali no meio do caminho. Já o sistema com a nova tecnologia, né, Connect Boost da MC, que é um sistema novo, né, são materiais que vão secar com muita rapidez. Então, a gente consegue aplicar o primer, em 2 horas já entrar com o scratch coat, em 2 horas a camada de espalhamento de areia, mais 2 horas a remoção do excesso, com o selamento e liberação aí muito rápida. Então, ali, mais ou menos em 5, 6 horas, a gente já consegue liberar uma área para trânsito de pessoas e em menos tempo ainda para condições de chuva, né? Então, em áreas expostas e tudo, e também a condição de substrato, né? Substrato, às vezes, com alguma umidade, né? É um sistema que resiste à umidade do substrato. Então, a velocidade e o tempo aí, a gente muda de dias para horas, né? O que faz muita diferença, às vezes, na escolha do sistema e na questão mesmo de uso, né? Às vezes a gente deixa de, como eu falei um pouquinho antes, a gente deixa de fazer a renovação de um piso, o cliente final às vezes escolhe não fazer a renovação de um piso, porque ele não tem tempo, não tem janela para fazer aquele tratamento. Bom, vamos falar um pouquinho aí dos principais problemas, então, que a gente poderia encontrar em pisos e revestimentos. E tem vários, né? Então, alguns problemas que a gente encontra nos revestimentos convencionais, às vezes por falta de tempo, por falha de preparo, ou por preparo inadequado, né? Então, a gente encontra, às vezes, baixa aderência. Imagina, se o cara tem pouco tempo, ele não testa, não corrige o substrato, porque não dá tempo, né? Então, aí o revestimento acaba ficando com baixa aderência, uma falha de preparação da superfície, né? Então, limpeza, às vezes, inadequada, remoção, ou ter uma condição de umidade adequada, esperar para ter uma condição de umidade adequada para vir com o revestimento. Às vezes, substratos contaminados que não são limpos, ou que não dá para limpar, e aí o sistema fica mal aderido. Então, essa tecnologia ela tem algumas características especiais aí para aplicação em substratos contaminados. Baixa espessura, então às vezes a gente acaba aplicando menos material, né, para dar menos demãos, para poder liberar mais rápido, e aí fica insuficiente a proteção, né, principalmente nos revestimentos epóxi, por exemplo, onde o pessoal aplica uma pintura de baixa espessura numa área que você vai ter trânsito de veículos ou trânsito pesado, por exemplo, por conta muitas vezes até do tempo, né, porque precisa liberar rápido, então não faz o revestimento ideal. Danos por impacto, abrasão, então não dá tempo de fazer um material de alta resistência ou utiliza um material de menor resistência, menor capacidade de resistência ao impacto, à própria abrasão, por conta de espessura, por conta de camada. Arremates incorretos nas bordas são outros problemas que a gente pode ter ao longo do processo, né? Então não dá para ter todo aquele cuidado quando você está com o cronograma no pescoço, né? O pessoal acaba muitas vezes deixando ali os arremates nas bordas de uma forma meio irregular, às vezes não muito bem preparado, não refaz. Se eu for refazer, deixar arredondado todos os rodapés, não vai dar tempo de secar, e aí não dá para aplicar o material, e aí acaba não fazendo, ou fazendo em cima de um rodapé que já está solto, está deteriorado, ou sem preparar essa base. Às vezes, a gente tem problema aí de natas, de exudação de cimento no concreto, né? Então acaba não fazendo a recomposição, porque não vai dar tempo de secar, ou mesmo até por questão, às vezes, de conhecimento, de não fazer um preparo adequado. Eu teria que fresar, mas eu não vou fresar, porque vai levar muito tempo, depois eu tenho que recompor tudo isso. Então, são alguns pontos que podem apresentar problemas, e muitas vezes os problemas têm a ver com a má execução, mas às vezes tem a ver também com o tempo, né? Às vezes você não tem tempo para fazer um tratamento adequado, né? Às vezes a gente tem problemas de craqueamento no concreto, né? Por calor excessivo, por choque térmico, e aí a gente não faz o tratamento preventivo, prévio, né? Antes de aplicar a resina. Às vezes a gente tem problema com juntas nos seus lábios poliméricos,
e aí não se faz o tratamento adequado, ou nem se faz a junta porque não vai dar tempo. Problemas com infiltrações, então, às vezes a gente não consegue aplicar o material porque tem umidade, ou não faz o tratamento adequado à umidade, depois tem problemas. Bolhas, né, por conta de umidade ascendente, pressão de vapor de água, às vezes eflorescências, contaminações do substrato, então substrato contaminado que não é bem preparado, que não é removida a camada, ou que não é aplicada uma tecnologia compatível, né, com a contaminação, que dê aderência mesmo no substrato contaminado. E outros pontos, né, quando a gente está fazendo com pressa, com velocidade muito grande, com prazo, né, então, às vezes área incorporada na mistura do produto, o cara lança assim mesmo, não faz uma imprimação adequada, que sele bem o substrato, e aí fica aquele ar aprisionado, formam aqueles vulcões, erupções na camada superficial da resina. Danos mecânicos, né, impacto, carga pontual. Então, muitas vezes a gente libera o piso antes do que ele teria resistência, e muitas vezes ele fica danificado. E aí outros problemas estéticos, né, agora falando de indústrias, né, vai lá e tem mancha, por quê? Porque o pessoal já começa a utilizar, expor o material, a limpeza, as lavagens com produtos químicos antes dele ter resistência. Né? Às vezes tem que esperar 5, 7 dias e o cara não tem esse prazo. Né? Então fica manchado, pode ficar encardido, pode sofrer ataque químico antes de ele ter a resistência necessária, pode perder o brilho, porque às vezes ele não tem aquela resistência ao riscamento ainda, porque você liberou muito cedo. Pode acabar sendo utilizada uma técnica inapropriada de limpeza, gerar riscos, arranhões, deixar a sujeira impregnada. Então, às vezes, a pressa é tão grande que eu estou preparando um piso num canto, aplicando no outro, aquela poeira vai lá impregnando no material, fica tudo manchado, marcado, fica com pó. Né? Então, tudo isso porque não tem uma condição boa para executar a renovação de uma forma rápida. E o prazo, às vezes, é determinante. Falhas na selagem dos poros, né? Então, o pessoal deixa de fazer aquele scratch coat, aquela raspadinha para tamponar os poros, para deixar a superfície toda regular, tirar todo o ar que ficaria ali comprimido pelo piso, né? Ficaria incorporado embaixo do piso, depois ele vai formar aquelas bolhas. Então, é super importante fazer um bom preparo da superfície. Rolagem tardia, né? Então, às vezes o cara vai lá, aplica o rolo fura-bolhas, mas ele tem tanta área aberta que ele não consegue tirar todas as bolhas, faz correndo, ou vice-versa, né? Ele tira todas as bolhas, mas ele tem uma frente muito grande na correria, passa do tempo e aí fica aquelas marcas de rolo, e aí depois para corrigir isso é bastante difícil, né? Tem que refazer, aí fica sempre com uma diferença de cor, uma diferença de emenda. E aí a utilização antecipada ou exposição a líquidos antes do período de resistência do material. Então, esses são os principais pontos aí. Outro ponto também que a gente deve levar em consideração, a cura, né, do próprio concreto. Às vezes a gente está falando aí, às vezes, de um piso novo, e aí você tem que esperar a cura adequada. Então, às vezes, expõe a água prematuramente, faz a mistura inadequada dos componentes, aplica o produto em baixa temperatura ou em alta temperatura. Às vezes, você vai lá e tem que correr, tem que aplicar o material, a resina, em cima de um concreto que está no Rio de Janeiro ou lá no Nordeste, num momento às 3 da tarde, que está 50 graus o substrato, né? Ou vice-versa, aplica lá no sul e o concreto está a 8, 10 graus, onde o epóxi não vai ter uma boa cura, uma cura rápida. Tudo isso vai influenciar no tempo, né, de resistência, de secagem. Então, são condições também que a gente não tem controle em campo. Então, você vai lá, fecha um contrato, vai fazer a aplicação do material e, de repente, o concreto está 7 graus. Você vai aplicar um epóxi. O epóxi não vai ter uma boa reação nessa temperatura, né? Ele vai ficar lento e, às vezes, dependendo da temperatura, ele nem reage, né? Então, tem situações no sul que a gente tem essa característica, né, de clima frio. Às vezes, você tem uma parada que você vai fazer a aplicação à noite e aí está muito frio ou está muito úmido, né? Também é outra condição que é crítica também para a aplicação dos revestimentos de piso de alta resistência.
E aí depois a gente tem outros problemas, de esbranquiçamento após a cura, elevada umidade do ar, baixa temperatura, por questão aí de ponto de orvalho, né, para poder aplicar o material. Então, tudo isso deve ser visto, né, e esses problemas acontecem muitas vezes pela falta de tempo, pelo encavalamento aí das atividades, né, pelo preparo, muitas vezes inadequado, mas nem sempre é porque o pessoal não sabe fazer o serviço, mas é porque às vezes não dá o tempo correto, né? Tem que liberar antes, tem que terminar logo, e aí não dá para fazer aquele serviço com a qualidade que ele precisaria ter. Então, o que afeta aí a qualidade do substrato, né? Então, manchas. As manchas são geradas aí por óleos e graxas, resíduos de argamassa, produtos químicos, cloretos, agentes de cura, revestimentos antigos, coberturas naturais, aí fungos. Então, a gente pega um substrato, né, às vezes ele tem uma série de manchas, né, e a gente vai lá e quer aplicar o revestimento em cima daquilo sem nenhum tipo de tratamento. Às vezes ele vai ter desgaste, né, abrasão, congelamento, gelo e degelo, ataque químico, sangue. Então, tem um piso lá já desgastado, né, com ataque químico, ou com problemas de inversão térmica, intempéries, né? Falhas na execução. Então, às vezes, o concreto que está com uma composição ruim, não dá tempo de a gente fazer um arrancamento, uma verificação da resistência superficial do concreto, então, e não dá para corrigir isso, então você acaba aplicando sem conhecer o substrato que você está tendo como base para o seu revestimento de alto desempenho, não retira o agente desmoldante do concreto ou produto de cura, às vezes foi feito um produto de cura químico que não é adequado para um revestimento, material parafínico, então existem curas químicas que são compatíveis, mas existem algumas que não são, e às vezes a gente não tem o conhecimento do que foi utilizado, né? Ausência da cura, né? Então fissuras por conta de retração, cura mal feita, e aí a gente precisaria preparar essa base, mas não dá tempo. Endurecedores químicos que vão atrapalhar muitas vezes a aderência de um resinado, né? Que vão selar os poros, impedir a ancoragem do revestimento. Então, às vezes tem um endurecedor ali, eu precisaria remover, e aí às vezes não faz os testes, não verifica, e acaba tendo um problema também. O tipo de acabamento requerido, né? Então, às vezes, o concreto está uma porosidade inadequada, né? Está muito rugoso, ou ele está muito liso, e aí a gente teria que abrir um pouco mais a porosidade para conseguir ancorar. Então, às vezes, a gente acaba aplicando com o acabamento errado, né? Com a condição que não é a ideal para a aplicação do piso. Componentes do concreto, às vezes eu tenho problemas de segregação, às vezes eu tenho componentes do concreto que não foram adequados, né? Projeto, às vezes falta o projeto, onde colocar juntas, onde colocar os detalhes executivos do piso, os arremates nas regiões de rodapé, nas regiões de saídas de água, por exemplo. E o teor de argamassa do concreto também, que às vezes a gente está usando um traço ruim, que deixa agregado exposto, que não é bacana para o piso. Então, tudo isso, né, pode afetar a qualidade do nosso substrato e do nosso piso também. Algumas delas são ligadas, logicamente, que se afeta o substrato, pode afetar também o nosso revestimento. A gente classifica aí as exposições e desgastes ao piso em três tipos, principalmente, né? O desgaste mecânico, ou exposição mecânica, né? Onde a gente vai ter os efeitos dinâmicos, né? Então, o uso mesmo, tipo de trânsito, tipo de rodinha que vai andar, né? Por exemplo, se for uma empilhadeira, trânsito de pessoas, trânsito mais intenso, menos intenso, isso tudo são exposições que vão gerar desgaste aí por efeito mecânico. A gente vai ter também o efeito de desgaste, a exposição estático, né? Então, cargas pontuais, pressão, por exemplo, abrasão, impacto, né? São cargas pontuais naquele local. E a exposição química, né? Então, eu posso ter agentes alcalinos, agentes ácidos, solventes, que vão ali atacar, vão estar em contato ali com o meu piso. Então, eu tenho que conhecer tudo isso para dimensionar corretamente o tipo de revestimento. E questões aí de exposição física, né? Térmica, calor, frio, úmido, seco, raios UV, né? Então são condições aí de exposição física que vão gerar desgaste. Com tudo isso bem mapeado, com o preparo do substrato bem feito, e aí um piso bem pensado, com certeza aí você pode ter um bom desempenho. Então, uma
colocação importante, né, é a questão do preparo do substrato. O preparo do substrato, ele equivale aí a 80% do êxito na execução de um piso de alto desempenho. Então, não adianta eu falar em renovação de um piso se eu não preparar bem o substrato. Para eu renovar um piso que ele tem alto desempenho, eu preciso de um bom preparo de substrato. Muitas vezes, quando a gente tem prazo, a gente faz o preparo do substrato com argamassas de alta resistência, com cimentícios, né, com materiais estruturais para recomposições, grautes, argamassas. Mas quando a gente não tem tempo, né, não dá para a gente fazer com esse tipo de material, porque ele vai levar muito tempo para secar, para ganhar resistência. Né? Então, muitas vezes, quando a gente precisa fazer uma recomposição numa área que eu tenho pressa, eu preciso trabalhar com argamassas epóxis, grout epóxi e outros materiais de secagem mais rápida, para que a gente consiga também não levar a umidade para a condição do substrato e também uma liberação mais rápida do reparo que vai ser feito na região, por exemplo, borda de junta, esse tipo de coisa. Quando a gente tem um prazo muito curto, o ideal é a gente recompor com argamassas à base de resina, argamassas resinadas, né? A gente vai conseguir uma velocidade muito maior e uma ótima aderência também, logicamente, se bem preparada a base e tudo, né? Utilizado o primer correto e tudo. Bem, enfim, pessoal, fiz uma breve introdução aqui sobre a importância do preparo de base, sobre como é possível se fazer, né? Por que se faria uma renovação aí em um dia. Falei rapidamente da tecnologia e o que agora o Heitor vai responder. Existe uma solução para isso, Heitor? Tem como a gente fazer esse revestimento e essa execução e renovação do piso em um dia? Como que é isso? Então, vou deixar agora o Heitor falar um pouquinho da tecnologia, do sistema Top Speed, né? E no final a gente vai pegar as perguntas de vocês e vamos fazer aqui um rápido bate-papo. Beleza? É contigo aí, Heitor. Valeu, Flávio. Não, claro, solução a gente tem para tudo, né? Mas sim, depois de toda essa análise, né, todo esse levantamento das informações que o Flávio passou para a gente, das exposições, como, por exemplo, um substrato que precisa de umidade, uma área exposta, um dia frio, uma liberação rápida, a gente chega à conclusão de que um sistema especial, ele deve ser utilizado. Mas qual, né? Qual sistema a gente vai utilizar nessa situação? A Kinect Boost Technology é uma linha que ela é desenvolvida na Alemanha. Essa linha dentro dessa linha a gente tem alguns produtos, mas ela, como o próprio nome já diz, é a tecnologia de impulso cinético. O que eu acho que fica fácil de lembrar dessa tradução é uma alta velocidade, impulsionar o corpo em repouso, né? A energia cinética, um endurecimento acelerado. Então, são materiais que ultrapassam todos esses limites. É diferente de todos os pisos de resinas convencionais já vistos, né? É a linha MC Floor Top Speed, são produtos dentro da tecnologia Kinect Boost, e essa linha Top Speed, o speed significa velocidade, então é fácil de lembrar. São produtos, é um novo revestimento que a gente está trazendo para o Brasil, de alto desempenho, de endurecimento acelerado, com resistência dentro de algumas horas, resistente aos raios UV. Então, por exemplo, eu tenho apenas um fim de semana, vamos dizer que eu tenho um fim de semana só para realizar a aplicação e liberar para o tráfego. Ou, por exemplo, uma temperatura muito baixa na hora da aplicação. Então, com esse produto, a gente não vai ter esse problema. A gente faz uma programação, uma paralisação de uma indústria, por exemplo, e para aplicar no fim de semana na área externa. E não estava programado para uma chuva ou uma temperatura baixa. Enfim, esse produto a gente não vai ter esse problema, né? A gente vai conseguir ele aplicar nessas condições sem problema nenhum. Vou mostrar mais um pouco na frente para vocês. Viu dificuldade? Você já lembra dessa tecnologia? A MC Flow Top Speed, tecnologia Kinect Boost Technology. É um sistema que ele envolve todo esse processo de aplicação do revestimento. Então, por exemplo, desde a renovação até o acabamento final, é uma linha inteira Top Speed. Com poucos produtos, a gente consegue fazer, poucos produtos consegue aplicar esse revestimento inteiro em poucas horas e liberação rápida também para pedestres em cerca de 2 horas. Então, por exemplo, eu com um produto eu posso aplicar o primer, fazer a argamassa,
para a gente fazer um nivelamento, uma renovação do piso. Eu posso fazer um scratch coat, e com outro produto a gente faz o revestimento, e com mais um a gente faz o verniz. Tudo sequência de 2 horas. Então, são produtos dessa linha que a gente, em um dia, nem um dia, em algumas horas, como o Flávio explicou, a gente consegue já fazer essa liberação da área, né? Então, vou mostrar mais um pouco na frente para vocês a solução, esses produtos, mas o resultado é uma superfície mecânica altamente, né, resistente. Então, uma aplicação rápida e segura. Pisos industriais e áreas externas, elas podem ser revestidas em poucas horas e totalmente liberadas após 48. É um sistema que, por exemplo, aplicado no sábado e liberado no sábado para pedestres, até na área externa para chuvas. Mas para a questão de veículos, a gente na segunda-feira já está liberado sem problema algum, a gente já consegue entrar com veículos. Então, dentro dessa linha, a gente conta algumas vantagens básicas que, para essa linha, a linha Top Speed é uma linha básica, mas para outros produtos, como, por exemplo, o PU ou o Epox, não são tão básicas assim, a gente já trataria como vantagens avançadas, né? Então, por exemplo, esse produto, a gente consegue aplicar ele em dias entre 2 e 35 graus. Então, eu estou lá no sul, um dia chuvoso, com temperatura de 3 graus, 4 graus. A gente consegue aplicar ele tranquilamente. Ou eu estou lá em cima, lá no norte, nordeste, e está super quente o dia, a gente também consegue aplicar esse mesmo produto sem problema nenhum, né? Então, de 2 a 35 graus, a gente entra com esse produto e, enfim, ele evita problemas devido a riscos climáticos com baixas e altas temperaturas. Aplicação segura durante o período do inverno, fácil de usar se houver temperatura mais alta no verão e não há risco de resfriar à noite. Então, foi aquilo que eu disse. Independente do tempo, da hora do dia que você for aplicar, seja de manhã, com aquele sereno, com aquela temperatura alta, ou como no Nordeste, que é muito quente, a gente consegue entrar com esse produto. As resinas convencionais, mais ou menos de 10 a 30 graus, né? Então, geralmente no frio, a gente nunca vai pensar em aplicar outro produto, né? Mas dessa linha. Outra vantagem básica é a aplicação, por exemplo, em 100% de umidade, um dia 100% úmido. Então, as resinas convencionais até 80%, a gente sempre tem que estar medindo, isso eu falo da umidade relativa do ar. Então, por exemplo, o epóxi PU é até 80%, mas com esse produto a gente entra com 100% sem problema algum, que ele vai ter uma ótima aderência. Outra vantagem básica é a liberação para a chuva em 30 minutos. Então, as resinas mais ou menos convencionais, ela tem um endurecimento de 4 a 6 horas, mais ou menos, depende da temperatura. Se chover antes, ela não vai ter aquela cura, o produto não vai endurecer. Esse produto, em 30 minutos, você já tem o endurecimento dele. Na verdade, essa tecnologia, ela utiliza também a própria água para fazer a sua reação de cura. Então, não há problema. A gente já fez testes de um dia chuvoso, na verdade, não estava chuvoso, a gente simulou, retirou a água que estava no substrato, puxou um rodo e aplicou o produto. Então, a gente consegue ter uma aderência no substrato, mesmo em substrato com umidade presente. Claro que não é sobre água, né, que nenhum produto é, mas com umidade elevada, né. Então, piso protegido contra a chuva, dentro de 30 minutos, mais ou menos você consegue liberar. Contra poeira, sujeira, insetos, ele já vai estar curado, então pousou uma folha, pousou um inseto, ele não vai ficar preso no revestimento, vai estar aquela película já. Então, isso conta bastante para áreas grandes que não tem esse controle, áreas externas, né? Não tem como ter um controle de proteção daquela área. Enfim, isso conta bastante também para esse produto. E outra vantagem básica é a liberação para pedestres em até 2 horas, após 2 horas. Então, por exemplo, eu apliquei esse revestimento, 30 minutos, já choveu, tranquilo. Deu 2 horas, já liberei para o tráfego e vamos embora. Então, por exemplo, eu venho, aplico o primer em 2 horas e aplico o scratch coat mais em 2 horas depois e aplico o revestimento em 2 horas. Então, em 6 horas, acabou, está tudo liberado, já vamos partir para outra área. Então, é sempre legal com esse produto a gente trabalhar com um cronograma diferente, porque eu consigo, em um único dia, fazer algumas áreas, dependendo da frente de trabalho, da equipe de trabalho, né? Então, a gente consegue ter esse cronograma diferenciado com esses produtos.
Então, é 12 vezes mais rápido que resinas convencionais, que a gente sempre se baseia, né, com epóxi PU, e resinas convencionais, 24 horas, a gente tem aquela liberação ainda, fora a liberação 12 horas de um primer, 12 horas de um spread coat, mais 12 do revestimento. Então, enfim, os veículos 24, e a gente tem aquele tempo mais elevado de liberações. A aplicação pode ser a mesma, mas o tempo de liberação são maiores. E a condição também do substrato, a condição da temperatura, isso influencia muito. Então, esse é um produto que a gente consegue entrar conta como vantagens básicas, né? Mas, na verdade, são muito avançadas para o revestimento. Para essa linha Top Speed, a gente conta algumas vantagens adicionais, que, por exemplo, a elevada aderência a substratos minerais, seja ele úmido ou seco. É um piso com fácil limpeza, então ele permanece sempre higienicamente limpo. Ele é resistente aos raios UV, então o epóxi e o PU, a maioria do epóxi, ele não tem resistência ao UV, então ele vai amarelar quando em contato com os raios UV, com o sol, né? Então, nas áreas externas que tem aplicação, vamos fazer uma pintura de um estacionamento externo, na cobertura de um shopping, do aeroporto, a gente entra com esse produto, ele vai ter aquele acabamento resistente a UV, a abrasivo, independente da temperatura, enfim, e ele vai manter a sua tonalidade, ele não vai amarelar com o tempo. Então, essa é a grande vantagem desse produto, né? E também, na aplicação, você não sente odor. Então, eu vou aplicar interno, não tem problema algum. Vantagem adicional, a resistência abrasiva. São vários testes e ele é feito. Então, nesse ensaio do PAT, ele é o quê? É um ensaio que simula o esforço de partida. Ele foi feito na Europa, esse ensaio, é uma norma europeia. Então, ele simula o esforço de partida, é uma frenagem e o giro do sistema de revestimento sobre as condições, né, realistas. Ele pega um pneu, ele aplica uma carga de 400 quilos e ele faz a frenagem, ele faz a simulação de um veículo em curva, em movimento, ele dá 15 mil ciclos nesse processo, e aí a gente vai ver a perda, né? A perda da camada, da espessura, e aí a gente vê que ele não mancha, a gente vê que ele não perde espessura, ele é um revestimento completamente resistente e abrasivo, né? Na questão de sujeira, de impregnação, ele é repelente a impregnações, que é isso? Ele é repelente à sujeira. Então, ele tem muito boa capacidade de limpeza, ele não vai... uma fácil limpeza, ele não vai aderir completo no revestimento. Você, com água e sabão, você já consegue fazer a limpeza rápida, tirar aquele revestimento. Então, por exemplo, em alguns casos, uma substância, quando ela é derramada num revestimento epoxídico, ele vai tornar aquela superfície pegajosa, né? É difícil de sair. E nesse revestimento, ele não tem essa capacidade. Então, ele não adere, vai ficar superficial e você consegue retirar tranquilamente essa sujeira, né? Então, são superfícies duráveis para o serviço pesado. Outras vantagens adicionais, ele é usado sempre para quem não vê revestimentos coloridos. Então, foi aquilo que eu disse, eu quero criar um investimento na área externa, um estacionamento bonito, diversas cores, fazer as faixas de demarcação, mas eu não tenho um produto que resista mecanicamente, resista abrasivamente, enfim, e resista também aos raios solares. Com essa linha a gente entra em qualquer dia, você só agendar a questão do fazer seu cronograma de liberação, de aplicação, e você não vai ter mais problema algum, você não precisa pensar nesses problemas, né? Com ele, você consegue fazer um sistema colorido, brilhoso, fosco, decorativo, antiderrapante, que é a dispersão da areia. A gente tem, dentro dessa linha Top Speed, produtos desde a regularização, né, até o verniz de acabamento. Então, é um sistema feito sob medida para o cliente. Então, o cliente, ele escolhe, ele faz o seu questionamento e a gente tem toda essa solução em apenas um dia. Então, resumindo, as vantagens básicas com as avançadas que a gente tem, é um produto que ele é aplicado independente da temperatura do dia, de 2 a 35 graus, ele é liberado em 30 minutos para tráfego, para chuva, em 2 horas tráfego de pedestre, ele é resistência ao UV, ele tem uma alta resistência abrasiva e questão de umidade relativa do ar, sem problema algum. De água. Então, independente da estação climática, interna ou externa, seja a condição do substrato, essa linha pode ser utilizada, né? São superfícies duráveis
e resistentes por mais tempo, né? Outra vantagem, que aí, no caso, são vantagens, consequências dessas vantagens do produto, que é o piso aplicado em apenas um dia. Então, eu vou ter um curto tempo de parada dessa área. Então, aquilo que o Flávio falou, eu comentei também, a gente dentro de uma indústria, a gente não quer perder tempo com a área de produção, ou então no estacionamento, que a gente perde mais com o estacionamento parado, em reforma, do que o custo do produto. E aí a gente consegue entrar com esse sistema, que aí a gente, no mesmo dia, já faz a liberação, no outro dia faz a liberação. Então, excelente adesão em epóxi e PU. Então, eu quero aplicar esse meu verniz em cima de um epóxi, em cima de um PU antigo. Tranquilo. A gente vai fazer o tratamento, a gente vai remover aquela camada desgastada, vai desbastar, vai abrir, fazer o primer, a regularização, o scratch coat e vem com o revestimento. Não tem problema. É uma questão de a gente faz a regularização do substrato, seja ele qual for, né? E sempre com a questão da liberação rápida. Então, muitos certificados, a gente tem muitos certificados de teste. Se quem, na verdade, precisar, a gente tem esses certificados. A gente está sempre em contato com a Alemanha, e são produtos que eles não é simplesmente um ensaio, são ensaios normalizados, que a gente tem todo esse feeling, esse feedback desse produto, que ele é específico para essas áreas. Então, a gente tem propriedade para poder falar, né? A questão da aplicação é um produto fácil de aplicar, eu vou mostrar um pouco mais na frente para vocês, mas é aplicado em forma de pintura. A questão do scratch coat ou argamassado com a desempenadeira, então não tem problema questão de aplicação. Ele é de rápida cura, tem um baixo custo, né, de danos por sujeira e água, aplicação em climas frios e ruins, economia de tempo apenas em uma viagem ao canteiro de obra. Essa é a vantagem mais focada em aplicadores, porque ele pega a sua equipe de aplicação, ele só precisa movimentar para o canteiro de obra apenas um dia. Então, imagina o custo que ele também não reduz da própria empresa, de transporte, de alimentação, de horas de trabalho também. Então, naquele dia, ele leva o pessoal, faz a aplicação, acabou, está liberado o revestimento. Então, isso também conta bastante para é um custo-benefício elevado, né? Então, dentro da tecnologia Kinect Boost Technology, né? Dentro dessa linha Kinect Boost, com os produtos da linha Top Speed, nós temos 4 produtos. Então, uma linha, 4 produtos. Então, a gente tem produto como primer e como regularização, a gente tem produto como revestimento e tem produto como acabamento. Todos são produtos com liberação rápida, são produtos base PU e são produtos abertos à difusão de vapor. Por isso que a gente tem essa característica de liberação rápida em aplicação em substratos úmidos ou em dias chuvosos, né? Porque ele vai permitir essa respiração. Então, ele também utiliza a água para ele fazer a sua cura. Então, são produtos de uma mesma linha, com 4 produtos a gente consegue fazer o investimento inteiro. Então, como primer, a gente tem o MC Floor Top Speed SC. SC significa Scratch Coat, para facilitar o entendimento. Revestimento, MC Floor Top Speed. E o acabamento, a gente tem o Top Speed M ou T, que um é o brilhoso, outro é o fosco. Então, com esses 4 produtos, a gente consegue renovar o piso inteiro de uma indústria, de um estacionamento, de qualquer área, e liberar no dia. Então, primeiro eu vou falar um pouco para vocês do primer, ou regularização com um produto, que é o MC Floor Top Speed SC. Com esse único produto, você faz o primer, você aplica o primer, né? Claro que depois de um tratamento, como o Flávio explicou, 80% do êxito da aplicação está no substrato, né? Se você fizer um tratamento do substrato e ele não tiver aderido, não tiver tratado, tiver virulento, tiver solto, tiver contaminado, não adianta você aplicar qualquer revestimento que você aplicar sobre esse substrato, ele não vai aderir, ele vai soltar. Vai fissurar, vai acabar desplacando e vai ter aqueles problemas que a gente viu no começo com o Flávio. Então, vamos primeiro cuidar lá de trás, tratou o substrato, tá tudo ok, fiz o tratamento, vamos para onde? O que eu preciso? Vou fechar meu cronograma em poucas horas. Vou entrar com essa linha, beleza, acabou. Então, é simples, rápido, então com um produto não tem dificuldade. Na verdade, com 2, para fazer um scratch coat, uma argamassa, porque é adicionar areia. Então, Top Speed SC com areia. Areia 100% seca, claro, né?
Então, a gente vai fazer um primer, pega a resina, aplica com rolo. Esperou 2 horas, eu venho com o mesmo produto, adiciono uma proporção leve, 1:1, e aí a gente faz o scratch coat raspando ele só para tamponar aqueles poros, e aí com o mesmo produto, se eu precisar, antes mesmo do scratch coat, eu fazer uma argamassa, que eu adicionaria em maior proporção, eu faço uma argamassa sintética, e eu tampono aqueles poros, na verdade não é nem poro, é maior, são os buracos que a gente tem em presença no piso, a gente tampona com essa argamassa sintética, e em 2 horas também, depois de renovar esse piso, a gente pode vir com revestimento. Essa é a parte interessante, né? Então, é um produto que ele tem elevada aderência a todos os substratos minerais. Ele permite adição de agregados minerais, que é para a gente fazer o scratch coat, a argamassa sintética. O substrato, com o substrato preparado, a gente pode revestir em apenas 2 horas e aplicar, mesmo sob condições climáticas diversas. São grandes vantagens desse produto. Então, falando um pouco do primer e ponte de aderência, qual é a finalidade? A finalidade do primer é para a gente, é uma ponte de aderência, o primer. Só que quando a gente passa ele com um rolo, ele acaba não tamponando todas aquelas cavidades, né? Os poros. No caso, nesse primeiro desenho, primeiro detalhe que a gente fez, a gente vê que o primer, ele é uma camada fina. Se eu aplicar sobre ele um revestimento, vai marcar o revestimento, não vai estar 100% liso, em alguns casos tem aquelas erupções de ar preso, faz a questão das erupções das bolhas, enfim. Então, por isso que a gente sempre sugere, a gente sempre entra com a scratch coat depois do primer. E também é um sistema aberto de fluxo de vapor. Então, não depende um do outro. Eu apliquei 2 horas, eu apliquei o scratch coat, 2 horas o revestimento. O revestimento ele é aplicado o primer com rolo e o scratch coat com desempenadeira metálica. É super simples, eu saí raspando o piso, raspando mesmo o piso, eu vou tamponar todos esses poros, são cavidades que a gente acaba não enxergando olho nu, ou em áreas grandes a gente acaba não vendo todos os detalhes, puxo, tamponei, liberei, 2 horas eu liberei para o revestimento, e a gente vai ter aquele acabamento sensacional quando for liso. Quando não for, aspejo areia sobre o revestimento e faço antiderrapante. Então, com o produto primer, aplicado com um rolo, a regularização, que é o produto mais areia, com a argamassa sintética, a gente faz o tamponamento de algumas cavidades maiores, e depois de recuperar esse piso, eu faço estucamento e nivelamento com o mesmo produto na proporção menos de areia. E aí a gente vai tamponando os poros, uma camada bem fina também. Então, ele é um produto transparente, base PU, eu posso aplicar ele tanto em superfície seca, superfície úmida. Ele também tem rápida cura, então como promotor de aderência, como estucamento e nivelamento, como argamassa sintética. No mercado hoje em dia, a gente não encontra argamassas, a gente vai fazer uma regularização de um piso, seja ela argamassa cimentícia, produto cimentício, ou argamassa sintética. A sintética, a gente pega a resina epóxi, por exemplo, adiciona areia e faz o preenchimento das cavidades. 24 horas para liberar, para eu poder vir com a próxima camada, que é o scratch coat. E aí, usando esse primer com areia, em 2 horas a gente já libera para o scratch coat. Então, ele pode ser utilizado para bases, revestimentos PU, epóxi, então, scratch coat, camada, alta resistência mecânica, ele pode também ser aplicado entre 2,35. Na verdade, todos esses produtos da linha Top Speed, eles têm aquelas propriedades de temperatura, de umidade, as condições de exposição, todos eles estão as mesmas condições, e de liberação também. Do primer e do scratch coat de argamassa com o produto, a gente vem, eu renovei o piso, regularizei, estuquei, eu vou vir com o revestimento. E aí eu venho com o Top Speed. Esse produto, ele é base PU, e com esse produto, a gente consegue, daqui é o revestimento final. E aí a gente já consegue fazer ele acabamento liso, acabamento antiderrapante, a gente faz aquele mix com o cliente, o que ele deseja, e questão de tonalidade, a gente também tem várias tonalidades para esse revestimento. Então, a gente pode fazer faixas de demarcação, pintar a área do estacionamento, de circulação, das vagas, as faixas de demarcação de tráfego de pedestres em uma indústria, nas áreas externas, por exemplo, ligando
fábricas, enfim, a gente consegue fazer essa pintura, faixa de demarcação com alta resistência abrasiva e resistência UV, que ele vai existir por muito mais tempo, né? Então, com um único produto, ele tem uma excelente resistência à abrasão e riscamentos, resistência, revestimento mais durável, instalação rápido e fácil, né? Então, dentro de algumas horas eu já liberei. Quando a gente fala, eu regularizei, estuquei e eu vou pegar minha equipe e vou levar para o canteiro de obra. Dentro desse canteiro de obra, qual vai ser meu cronograma? Eu estou apertado ou não estou? Como é que vai ser essa questão da liberação? A gente, dentro dessa empresa, dentro dessa linha, a gente não precisa se preocupar com relação a essa questão. E a gente finaliza com 2 produtos. Essa que é a parte interessante, porque muitas vezes a gente fica, eu vou fazer meu cronograma de 24 horas para liberar com primer, para um scratch coat. Qual produto eu vou usar? Eu vou usar esse, depois eu vou adicionar areia, depois eu vou pegar outro produto. Então, às vezes acaba confundindo, e aqui a gente com 2 terminou, só mudando a tonalidade. Então, é fácil, simples a aplicação, simples de entendimento, é bem tranquilo também. Tudo desse produto, ele é de fácil utilização, né? Então, a tecnologia Kinect Boost, a gente pode ver que são diversas tonalidades aplicadas sobre o scratch coat ou o primer. A gente tem azul, amarelo, vermelho, consegue fazer esse mix de cores, toda a faixa de demarcação. Então, é um produto o quê? Base PU, ele é uma resina, base PU, né? Restauração de investimentos antigos, alta resistência a desgaste, aplicada 2,35, 100% de umidade relativa do ar, cura em 2 horas, grande variedade de cores. A gente terminou aquela aplicação, regularizar, revestir, eu ainda tenho a opção de dar um acabamento final, uma proteção final sobre esse revestimento. São acabamentos transparentes, então ele não vai modificar a tonalidade que você quis embaixo, você só vai proteger. Então, eu fiz um piso externo com revestimento vermelho, amarelo e verde, enfim, deve ficar tão bonito, né? E aí você faz esse revestimento e eu aplico sobre ele o verniz. Esse verniz é transparente, então ele tem resistência UV, então ele não vai amarelar, mas o que tem abaixo também não vai amarelar porque o top speed tem resistência UV. Então, se eu aplicar ele para proteger o meu piso, ele vai estar completamente, como é que eu posso falar? Protegido, vamos dizer assim, de tráfegos. Esse produto também tem ensaios de resistência abrasiva e mecânica, de temperatura, enfim. As mesmas condições dos outros produtos, a gente utiliza para esses 2 também. A gente também tem a opção de utilizar esses vernizes, o Top Speed M ou T, sobre revestimentos epoxídicos ou poliuretânicos. Mas, lembrando que a gente vai fazer uma proteção transparente sobre um piso que não tem resistência UV. Então, o raio UV vai ultrapassar pela transparência do verniz e vai amarelar o piso de baixo. Então, por isso que é legal sempre estar interligando a linha Top Speed, porque todas são revestimentos UV e permite a respiração também. Então, substrato úmido, se eu aplicar, não posso entrar com epóxi, né? Então, um acabamento. Então, a gente pode proteger pisos decorativos foscos ou brilhantes. Esses são os acabamentos que a gente tem, 2 tipos transparentes, né? Então, a gente aplica com desempenhadeira de borracha ou rolo. Você pode aspergir areia sobre o top speed, com um flake decorativo. Mais à frente tem umas fotos bem legais. E você faz aquele selamento, naquela vedação, vamos dizer assim, do piso, antiderrapante, você faz aquela camada dependendo da sua espessura que você conseguir aplicar ele, com o seu consumo, você consegue tornar um acabamento antiderrapante mais liso. Se você aplicar ele com rolo, você vai dar um acabamento ainda antiderrapante. Você vai estar protegendo o piso e você vai ter uma camada ainda protetora sobre o piso. Então, essa é o legal do verniz, né? Então, os pisos com acabamentos superficiais foscos são mais populares que os brilhantes, pois arranhões pequenas marcas são menos perceptíveis. Isso aí isso é uma análise que todo mundo quem trabalha com piso já é feita. A gente fez também, a gente tem esse feeling antes, de que a gente vai aplicar um revestimento brilhoso, bonito, em um tráfego,
ele vai estar todo marcado. Então, vamos aplicar aquela parte com um revestimento fosco, a gente vai estar protegendo, vai estar com a questão da tonalidade, e ainda não vai estar, a questão da estética vai estar prevalecendo, né? Então, revestimento Top Speed, a gente aplica ele com rolo, seja ele sobre scratch coat ou primer, eu posso, sobre ele, aplicar no verniz, ou não, e aspergir um flake, ou não, areia também de quartzo ou não, é tudo a questão de estética, de escolha do cliente. Então, essa foto, dá para a gente, as últimas fotos da direita, a gente consegue perceber que o revestimento fosco, a gente tem um piso que ele vai marcar menos, o brilhante, a gente utiliza mais em áreas internas, né, tráfego de pedestres, que não marca tanto. Então, o selamento, o Top Speed M, a gente entra, é o acabamento fosco, e o T é o acabamento brilhante, né? Então, com o M, a gente aplica sobre o revestimento depois de 2 horas, 4 a 6 horas ele já tem a cura. Se for em questão de temperatura baixa, a gente tem um tempo maior para a sua cura, mas isso acaba não interferindo tanto, por conta daquele tempo de um dia para o outro, que é a questão da noite, né? E o acabamento brilhante, o Top Speed T, ele já tem uma cura mais rápida, isso depende da temperatura do dia, mas a máxima é 12 horas. Então, superfícies revestidas mais rápido, com essa linha, é possível em indústrias também, liberação rápida, aquele medo que a gente tem de parar a fábrica, perder aquele tempo de produtividade, perder um estacionamento, uma área, circulação, é possível com essa linha. Então, a gente pode entrar com pisos antiderrapantes, com quartzo colorido, flakes decorativos. Aqui, essa foto a gente sabe que são flakes decorativos. Então, a gente consegue ver que a indústria ela adotou isso, aplicou um verniz por cima e mandou bala no próximo dia, área interna, e super protegido durante anos aí. Outras imagens, essa imagem de cima é o scratch coat, então é acrescentada areia, a gente faz o nivelamento com a desempenadeira, acabou o piso completo antiderrapante em 2 horas, em 6 horas, na verdade, né? Então, nosso sistema, temos o substrato, a gente tem o primer, tem o scratch coat, tem, seja ele com aspersão de areia ou flake, ou não, e a gente tem o verniz. Então, com uma linha, a gente consegue fazer a liberação de aço. Diversas variações de superfície, decorativa, lisa, antiderrapante, com verniz, com scratch coat, sem scratch coat. São poucos produtos com várias opções de utilização, né? Vou mostrar alguns cases para você. Para você, aqui é um estacionamento que foi feito com esse produto lá em Amsterdã. É uma área de um estacionamento que precisava ser liberado rápido, a aplicação é apenas 7 dias, isso aqui já é muito tempo, mas eles deram 7 dias por questão do tamanho da área, do tamanho do estacionamento. Então, eram produtos que a gente precisava aplicar separados, eram setores, né? Então, foi aplicado um produto nessa área, a equipe foi para outra área, enfim, em 7 dias conseguiu aplicar 17 mil metros quadrados de um revestimento, de um estacionamento que ele não parou o estacionamento por completo. Ele foi fazendo setores, e no outro dia, ele já conseguia liberar a área anterior, enfim. Mesma coisa para pisos industriais, que esse aqui já tem a aplicação do verniz brilhante, sobre flakes decorativos, então ficou linda essa área, é uma área interna. São produtos que ele tem resistência também abrasiva, vamos dizer assim, em relação a tráfego de pedestres, para acidentes de trabalho. Então, a gente tem esse ensaio também, são produtos antiderrapantes, mesmo sem a aspersão da areia, tá? Ele tem aquela certa antiderrapante no próprio piso. Outra questão do piso industrial, lá na Bulgária, que era a questão de resistência também química, porque era um matadouro, se eu não me engano, então tinha queda de ferramentas, a gente tinha tráfego de empilhadeiras, enfim, também caía sangue, e aí a gente fez aquele mix assim, qual a temperatura, preciso liberar rápido, não preciso, então a gente entendeu como a opção principal, nesse caso, foi o Top Speed. Outro estacionamento que a gente tem, aqui ele aplicou sobre ainda, ele fez com o SC e o Top Speed,
cinza, ficou lindo esse estacionamento aqui numa rampa também, não é tão inclinado. Outra área industrial, aqui ele aplicou sobre o 1177, 1177 é outro prime aberto de fluido de vapor, mas ele tem uma liberação mais demorada, né? De 6 a 12 horas por aí para liberar. Aqui é o edifício, um estacionamento externo, que eles tiveram que fazer essa aplicação, no estacionamento, na verdade, para liberação rápida também. E aí não tinha onde estacionar, foi aquilo que o Flávio comentou, que era mais caro fazer um aluguel de um estacionamento para fazer a aplicação durante dias. Então, aqui ele só alugou um dia, ou então nem precisou alugar, e já teve a liberação da área no outro dia, né? Então, no planejamento, a questão de planejamento da aplicação, ele é um pouco diferente daquele planejamento que a gente tem de um produto epoxídico, de um produto uretânico, um poliuretânico, que a gente já contabiliza a questão do tempo de liberação entre camadas. Então, aqui a gente vai ter que fazer um cronograma diferente da obra, a gente tem que planejar. Então, vamos isolar a área para não contaminar, vamos iluminar, promover a ventilação, conferir áreas, organizar, determinar o cronograma e dimensionar a equipe. Todos esses pontos, eles são bastante importantes, mas para um levantamento da área, a gente tem que ter um olhar mais crítico, minucioso, porque é nesse ponto, junto com a análise do substrato, que a gente vai calcular o quantitativo de material. Então, pensando nesse aspecto, né, de quantitativo de material, é muito importante, é super importante a gente controlar o consumo para evitar a falta de material. Então, o que sugiro na questão da aplicação é a gente dividir, a questão da divisão, né, é a gente dividir o piso em pequenas áreas, sempre conforme a capacidade de abertura de frente de serviço, né, e separar e identificar todo aquele material que vai consumir naquele local. Então, a gente vai calcular, vou separar quanto eu vou usar nessa área, pegou esse material, coloquei ali que eu vou usar. Então, durante aquela aplicação, principalmente no início, ou quando tiver alguma troca de profissional, a gente, principalmente para a questão de pinturas, tá? Com rolagem, com rolo. Então, a gente vai conferir. Então, por exemplo, a cada 10 metros quadrados, a gente vai lá ver se o consumo está coerente com aquele levantamento que a gente fez, né? Se estiver muito abaixo, a gente carrega mais o rolo com a resina. Caso não, a gente espalha melhor o material e acerta aquele rendimento. Então, são dicas que aí a gente acaba não tendo muito em obra, muito antes, mas quando a gente chega em campo, a gente precisa levantar isso, a gente fala, e agora, né? O que eu faço? Então, são algumas dicas que a gente acaba passando. Então, em resumo, a sequência de trabalho, eu regularizei, tratei, imprimei, estuquei e dei o acabamento final com revestimento, protegi. Acabou o sistema em um dia. Então, o método de aplicação simples, rápido e fácil. Então, a gente, com um rolo, aplica o primer, com a desempenadeira, aplica o scratch coat, com o rolo, a gente aplica também o revestimento. É um sistema simples, fácil, rápido, só tem benefício nesse sistema. Bom, pessoal, agradeço a todos vocês aí a apresentação, caso tenha alguma dúvida, vocês podem entrar em contato com a gente, pode mandar no chat também. Eu coloquei aqui na apresentação final os nossos números, gerentes da região também. Flávio? Olá, muito bom, Heitor. Temos bastante dúvidas aqui, bastante questões aqui que o pessoal apresentou, né? Então, vou colocar algumas aqui para a gente tentar responder juntos. Tem várias, como a gente tem um tempinho, a gente está até que razoavelmente dentro do horário, aí eu vou colocar as principais aqui, né? Uma pergunta do Renato foi sobre, considerando a temperatura de 25 graus ambiente, né? Dias quentes 35, né? Qual seria aí o tempo de pot life de cada etapa, né? Do primer, da base, ou do top coat, né? No caso, não tem um top coat, porque ele já é acabamento final, né? Então, mas qual seria esse tempo numa temperatura um pouco mais elevada, né, que, na realidade, aqui no Brasil, a gente tem isso muito aí no dia a dia, né? A gente está falando de 2 horas a 25 graus, né? Isso, a gente comenta 2 horas entre 2 e 35 graus Celsius, então, já com 25... Então, até 35 graus são 2 horas, né?
Isso, 2 horas também, nessa condição a gente consegue liberar entre camadas. Tá bom. Mas ele geralmente ele seca um pouco mais rápido com essa temperatura? Não influencia muito a... Não influencia muito, ele acaba secagem, secando. né? Isso. Ok. Outra pergunta aqui que eu achei legal é do Genilson, se a gente pode aplicar esse sistema como autonivelante. Olha, Genilson, a gente consegue sim aplicar ele como autonivelante, mas acaba elevando muito o consumo. Então, aquele custo-benefício que a gente faz com relação à liberação da área, produto, ele acaba não saindo tão viável, mas ele é aplicável sim como autonivelante. Acaba perdendo um pouco aí da viabilidade, né? Como ele tem a resistência à abrasão, você falou, bem maior do que a do epóxi tradicional, né? Ele vai ser equivalente aí a uma pintura de alta espessura, com uma espessura bem menor, né? Então, ele já vai resistir a um bom trânsito sem a necessidade de um autonivelante, né? Deixa eu ver mais uma pergunta aqui, do Alexandre Sonsini, Alexandre, amigão nosso aí. Ele perguntou se ele tem função de barreira de vapor e se o primer para base úmida, qual o percentual de umidade? Então, Alexandre, ele não vai funcionar como uma barreira de vapor, pelo contrário, né? O Top Speed é um sistema aberto à difusão de vapor, né? Então, existem duas formas, né, de a gente trabalhar com um piso numa área úmida, ou como barreira, ou uma difusão aberta, né? Então, quando a gente tem a necessidade de manter essa respiração, onde você sabe que você vai ter uma umidade constante e que essa pressão ela pode acabar até desplacando, você pode utilizar ele junto com um primer específico, né, o 1177, e aí eu tenho um sistema completamente aberto à difusão, né? Então, ele mais o primer como um sistema aberto à difusão. Na Alemanha se faz muito isso, né, em algumas situações, na Europa de uma forma geral, né, por conta também do clima frio, né, de lençol freático próximo, né, umidade muito grande no substrato. Ok? Agora, se a gente quiser travar, a gente pode trabalhar com aquele primer 1365, né, para substrato contaminado e substrato úmido. Nesse caso, tanto esse primer quanto o 1177, eles podem ser utilizados para 100% de umidade, né? O que a gente não pode ter é lâmina de água, né? Até 100% de umidade, ele não tem um limite de percentual. Vamos lá. A gente só tirar aquele excesso de água e faz a aplicação do produto. Isso, eu não posso ter a água como uma barreira, né? Tem que tirar aquela lâmina, aquele excesso. O substrato pode estar úmido, não tem problema nenhum, está 100% úmido, mas ele não pode ter a lâmina de água. O Cristiano, que então, ele está perguntando aqui se ele pode ser aplicado em superfície com contato contínuo com água. Sim, acho que a gente já respondeu aqui, né? Ele pode, né? Não tem problema nenhum. Depois de seco, ele não vai ter nenhum tipo de ataque pelo conta da umidade, né? Ele é aberto à difusão. E ele perguntou se ele tem função impermeabilizante. Não tem, né? Então, são coisas diferentes, né, Marcelo, né? Que, então, a gente precisaria, lógico, se eu tenho um problema de umidade ascendente, pressão de água, fissura com ingresso de água, aí a gente tem os nossos sistemas tradicionais, né? Desde da linha Shypex, por exemplo, cristalizante para o concreto, ou mesmo do nosso sistemas MC Inject, né, para injetar em fissuras com presença de fluxo de água, entre outros sistemas, né, mais tradicionais. Correto. Desculpa, Flávio. Vai lá. Não, tipo, em geral, o sistema de piso resinado, né, ele vai complementar, né, ele vai trabalhar de forma diferente do sistema impermeabilizante, então, o sistema de impermeabilização. Exato. Então, ele trabalha. Vamos lá, tem mais algumas perguntas aqui do Genilson. Ele está perguntando aqui se a gente pode combinar areia com areia SK1 e SK2 para fazer uma argamassa de reparo, com o próprio Top Speed. Genilson, vou até responder isso daí, Heitor. Eu acho que acaba sendo, como ele mesmo perguntou se seria um exagero, né? Acaba sendo, né? Porque você está usando um produto de acabamento, com resistência ao UV, né? Com rapidíssima liberação para uma área de recomposição. Então, nesse caso, a gente faz isso em geral com os primers, né? Então, em geral, a gente já faz isso com os primers. Né? Aí depende do tipo de primer que você vai utilizar, né? Então, a gente tem para substrato úmido aberto à difusão, a gente tem para substrato seco, a gente tem para substrato
com umidade até 8%, então aí vai depender da condição que você tiver. É isso, né, Heitor? É isso aí, correto. Respondendo também uma pergunta do Genilson, que ele colocou logo embaixo. Esse produto não tem odor, tá, Genilson? Ele, questão de aplicação, você pode aplicar interna, área externa, e ele é um produto base PU, é poliuretano. Isso. O Márcio também... não, desculpa, pulei uma aqui. O Renato também perguntou se o verniz tem resistência química ou a altas temperaturas. Sim, as mesmas resistências do revestimento, do verniz, mas e questão de abrasiva, que a gente pode perceber que o do revestimento ele tem mais resistência abrasiva com relação ao verniz. Então, o verniz ele vai demandar um pouco mais de manutenção, mas a resistência química também. A resistência química é a mesma dos dois. E altas temperaturas também. Esse produto, ele como é um poliuretano especial, híbrido, né, modificado, ele tem uma resistência de temperatura, se não me engano, até 70 graus, né, Heitor? Ele trabalha bem até contato com água ou alguma substância química até 70 graus. Ele fez essa pergunta também. Deixa eu ver aqui. Não é indicado, né? Trabalhar com menores temperaturas, mas a gente consegue trabalhar até uns 65, 70, sim. Ele também perguntou que o Márcio Silva perguntou: especificadores fazem indicações comentando o tipo de material, seja uretano, epóxi, poliuretano. Sabendo disso, qual a base desse produto? Esse produto se enquadra em normas nacionais? Existe alguma norma específica para esse produto? E qual a média de espessura do sistema? Nossa, foram 3 perguntas, vou até repetir aqui para ajudar. Qual a base do produto? Se ele se enquadra em normas nacionais ou se existe alguma norma específica? E qual a média de espessura do sistema? Você quer responder, Flávio? Não, pode começar. Beleza. O produto é base poliuretana. Em questão de normas, a gente atende as normas nacionais para RAD, revestimento de alto desempenho, que é 14.050. Então, ele é um produto internacional, ele é fabricado na Alemanha, só que aí ele atende os requisitos da Europa e também atende os requisitos do Brasil. Então, a norma que a gente adota para ele também é de revestimento de alto desempenho. E a média de espessura é variável de acordo com o consumo. Então, eu vou aplicar para uma área de pedestre, a gente trabalha com 300 micras, 250 micras, 300. Quando a gente vai para uma área, área de tráfego de veículos, a gente fica entre 560 micras, 500 micras, 600. Isso varia muito do consumo para a gente ver a questão do tráfego, né? Da resistência abrasiva. Ok, mas são sistemas de pintura, né? É um sistema de pintura. Sim. De qualquer forma, é um sistema de ou baixa espessura ou alta espessura, mas não é um sistema autonivelante, né? Não é um sistema de elevada espessura, é um sistema de baixa espessura, de uma forma geral, né? O Eduardo Cruzes perguntou se ele pode substituir o uretano por essa linha. Na verdade, é diferente, né? Ele não é um produto de proteção como o uretano, que tem uma altíssima resistência química, tem uma espessura muito maior, né? Você vai trabalhar aí com 5, 7, 8 milímetros, né? Dependendo da área, resistência a impactos, né? Ele vai regularizar também, porque ele tem uma espessura maior. Eu acho que ele pode, em algumas situações, ser até um top coating, mas não substituir, né? Ele pode complementar alguma necessidade, ou mesmo a gente fez alguns testes já de aplicação sobre um uretano, né, uma renovação, aí até dá para trabalhar com ele como uma solução, mas substituindo não, eles vão ter espaços diferentes aí, né? É isso, Heitor? Quer complementar alguma coisa? Sim. Não, com esse produto, a gente consegue fazer tanto ele aplicado como revestimento da área inteira, como só faixa de demarcação. E aí a gente consegue aplicar sobre o uretano tranquilamente, pintar as áreas, enfim, fazer um complemento, uma camada de sacrifício sobre o uretano. Tem bastante pergunta aqui. Como a gente tem tempo, eu vou tentar respondendo todas aqui. Não, tranquilo. O Roberto Peota, ele perguntou se o produto é fabricado no Brasil. Não, ele é um produto fabricado na MC Alemanha, mas nós temos trabalhado aqui para ter os estoques no Brasil, nós temos amostras para testes e estamos fazendo importação agora de uma quantidade para disponibilização mais imediata. Deixa eu responder outro. O piso resiste a altas cargas, tipo equipamento portuário com 60 toneladas de eixo. E aí, Heitor?
Na verdade, a gente precisa analisar um pouco mais sobre isso, a questão do tráfego pesado, né? Mas ele é mais indicado para o máximo tráfego de veículos. Mas a gente pode analisar, assim, fazer uns testes para ver se dá certo. Eu acredito até que depende mais até do tipo de roda, né? Não é só a carga em si, por ele ser uma pintura, né? É mais o atrito e o movimento do tipo de roda, né? Então, às vezes, a composição da roda vai influenciar até mais do que a carga em si, não é? Sim. E aí, aqui, acho que a última que eu recebi aqui de odor, acho que você já respondeu, né? Se é uma poliureia, um MMA, uma resina híbrida. Eu vou tentar responder aqui da forma mais clara possível. Ele é um poliuretano, mas é um sistema de poliuretano híbrido de nova tecnologia. Alguns chamam até esse tipo de tecnologia, mas não é exatamente igual ao nosso produto, tem algumas vantagens, mas ele é da família do que seria um Puma, né, que se utiliza bastante agora lá na Europa, né, que é uma evolução aí dos poliuretanos, que hoje ele é considerado superior aos PMMAs pela questão aí da rapidez, do menor odor, da aplicabilidade em substrato úmido. A única coisa que ele não tem de diferente é que ele não é um sistema flexível, é um sistema rígido, né? Então, ele não pode ser usado como um impermeabilizante, né, como alguns de vocês até perguntaram. Então, ele é um produto de top coat, de acabamento, ou de pintura final de pisos de proteção, né? Acho que é isso. Deixa eu ver, acho que tem mais algumas aqui. Estão chegando. Tem mais duas, uma do Roberto e uma do Alisson. Eu vou passando aqui para você, Heitor, e a gente vai... Existe possibilidade de fissuração, principalmente em ambiente aberto, por conta da rapidez da cura? É do Não, Roberto. o produto ele já tem essa como eu posso falar? Essa característica, né? Característica de cura rápida. Então, ele não tem a questão da fissuração independente da temperatura, né? Claro, e ele é aplicado numa camada fina também, né? Ele é uma camada fina, então ele não tem como ter fissuração, né? Sim, a questão da temperatura elevada também não faz, ele é feito para ficar exposto também, né? Ele tem resistência ao V e tudo, né? Sim, um dia, por exemplo, 37, 38 graus, 40, que é acima do que é permitido, na verdade vai influenciar no seu tempo de cura, mas não fissurações, né? E aí, por último aqui, agora acho que para a gente encerrar, né, a parte das dúvidas, eu agradeço aí todas as perguntas, né? O Alisson perguntou, ele falou que ele tem um piso recém-concretado, onde ele apresentou vários pontos de delaminação após a cura. Como esse produto se enquadra? Tem preocupação com o acabamento final, pois é um centro de eventos, o acabamento final para o piso seria um piso de concreto polido. Ele não vai te dar o acabamento de concreto polido, porque ele é um resinado, né? Ele é uma resina, né? Então, ele vai te dar cor, né? Ele vai te dar um certo brilho, né? Então, ele é um produto, como a gente chama, é um produto formador de camada, né? De película. Então, ele vai alterar, lógico, a cor e vai dar um acabamento fino. Agora, se o teu piso tem delaminação, né, como você comentou aqui, né, após a cura, tem só que verificar se ele vai ter a resistência à tração adequada, né, se tem a condição de garantir a aderência do revestimento. Então, às vezes, pode ser que você precise fazer um preparo de substrato, remover a parte que estiver solta ou que estiver fraca, para conseguir uma condição de ancoragem para um piso de alto desempenho, que a norma brasileira ela pede 1 MPa, né, Heitor? Ou é 1,5? Não me lembro agora. 1,5 MPa. Então, o ideal é você preparar o piso, fazer um teste de arrancamento para atender a norma, né? Então, 1,5 MPa, e depois você faz o nivelamento, né, a recomposição, e aí você pode usar ele como top coat, como camada final, né? Mas ele vai te dar uma cara de resina, né, na cor que você escolher. E esse piso você consegue recuperar com o top speed também. Sim, exatamente. Bom, acho que é isso, né? Eu agradeço a todos aí pela presença, quem ficou com a gente até aqui. Obrigado, Heitor, pela apresentação, pelos esclarecimentos.
Obrigado a todos pelo tempo que vocês tiveram aqui com a gente. Espero que a gente tenha respondido todas as questões. Se ficou ainda alguma dúvida, vocês têm os nossos contatos aí. Põe aqui no final, Heitor, de novo, os contatos lá do final da apresentação, no último slide. Pessoal, então, aqui tem os nossos contatos, meu, do Heitor, dos nossos gerentes técnico-comerciais, né, de cada região. Então, a gente tem nossa equipe de gerências comerciais e técnicas ali que cuidam de todas as regiões, Minas, São Paulo, Sul, né? Então, vocês podem entrar em contato com qualquer um de nós, ou mesmo através do site da MC, para tirar mais dúvidas, para conhecer melhor essa linha de produtos e outros também. Então, obrigado, Heitor. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal, a todos pela apresentação. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.